Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre o filme X-Men Primeira Classe de 2011, dirigido pelo inglês Matthew Vaughn e que tem um elenco bem estrelado, com o James McAvoy no papel do Xavier, a Jennifer Lawrence no papel da Mística, o Michael Fassbender como Magneto, ou Eric, e o Kevin Bacon como o vilão Sebastian Shaw. Esse filme ele foi muito bem recebido pela crítica e pelo público na época. No Rotten Tomatoes ele está com uma aprovação de 86% da crítica e 87% pelo público, e no IMDb ele está com a nota de 7,7. O filme ele mostra a origem do X-Men enquanto grupo, focando principalmente em mostrar pra gente o início da amizade entre o Xavier e o Eric Lehnsherr, que vai vir a ser o Magneto. O filme começa em 1944, mostrando a infância deles ainda, focando principalmente no contexto de vida do Eric, que está passando com os pais por um campo de concentração nazista. E ali, o sofrimento que ele vai passar e um fato trágico que vai ocorrer ali vão ser o motivo principal das condutas dele e da convicção que ele tem, né, das convicções dele durante o filme. É isso que o filme vai trazer pra gente. Enquanto o Xavier, ele vai ser mostrado como uma infância abastada, morando naquele castelo, e a partir desse momento aí já ele conhece a Mística, que vai ser como uma irmã para ele. Mas o filme ele foca principalmente na infância do Eric, por essa questão desse sofrimento e tal, né? E eu acho que uma das cenas mais impactantes, mais bem feitas do filme, ela tá nesse trecho, nessa sequência da infância do Eric, enquanto a gente conhece ele e conhece o vilão, o Sebastian Shaw, que aqui ainda ele é um militar nazista. E ele percebe os poderes do Eric e vai tentar usar em seu benefício de alguma forma, né? E ali numa cena que é muito bem construída, que ela primeiro evoca uma certa tranquilidade, um pouco tensa, uma tensão assim um pouco sutil, né? Construída com uma música calma, temos o Lavigne Rose tocando e esse militar bem educado conversando ali com o Magneto para tentar fazer ele usar o seu poder, até que de repente o plano da câmera muda e a gente tem uma visão da sala que eles estão diferente, com uma sala de tortura, assim, um corte bem seco, sabe? Que daí a tensão escancara e logo então acaba entrando a mãe dele com mais 2 militares e acaba ocorrendo o assassinato dela. Isso está bem no começo do filme, então não vai ser um spoiler, tá? Bom, após essa breve introdução, a gente já conhece eles como adultos na década de 60. O Magneto, o Eric, em busca dessa vingança, né, já nessa jornada de vingança contra esse militar nazista, que a gente vai conhecer agora como Sebastian Shaw, e o Xavier, ele está apresentando a tese dele para virar professor de universidade, né, ainda com a Mística ali com ele. E no enlace que vai juntar essa busca de vingança do Magneto com a pesquisa do Xavier e a busca da CIA pelo Sebastian Shaw por outros crimes que ele tem cometido, é que eles vão se encontrar e o embrião do X-Men vai começar a se construir. Inclusive é agora que eles vão começar a recrutar outros mutantes pelo mundo. Então a gente vai conhecendo vários mutantes que eles estão recrutando e tem a cena hilária deles tentando recrutar o Wolverine, que recebe eles com um sonoro palavrão numa mesa de bar, que é muito famosa e muito boa. Eu achei bem inteligente, bem interessante como o filme traz várias questões relacionadas a mutações como pano de fundo do filme. Tanto a questão da eugenia trazida pelos nazistas, ou a visão do Sebastian Shaw desses poderes mutantes como aperfeiçoamento da raça humana. Depois a gente até vai descobrir que ele é mutante. Como a tese do Xavier, que fala sobre os Homo sapiens serem primos mutantes dos Neandertais, não aceitos por eles primeiramente, assim como a questão nuclear. A guerra nuclear, ela é grande no filme, tanto que ela é um pano de fundo principal
principalmente em relação à Guerra dos Mísseis de 1962. Em relação à direção, à fotografia, à montagem, eu achei que tem tomadas bem interessantes. A parte que eles estão em treinamento ali, que eles usam uma montagem rápida com transições de cenas geométricas, assim, achei bem legal, deu uma dinâmica para uma parte do filme que poderia ser um pouco enfadonha. Outra coisa muito interessante, é um dos filmes em que a gente consegue se identificar com os dois lados, no caso que não são dois lados ainda, né, com o Xavier e com o Magneto. A gente consegue entender as motivações do que levou o Eric a ser o Magneto, né, todo esse sofrimento dele. E apesar do filme, às vezes, aproximar as convicções dele das do vilão, não é assim tão claro, é como se depois ele fosse virar aquele grande vilão. Por enquanto, a gente ainda consegue se identificar com ele, tanto quanto o Xavier. Então acho que isso é interessante. O Magneto aqui, na verdade, é mais um anti-herói do que um vilão propriamente dito. Alguns pontos negativos que eu vi no filme estão mais relacionados a clichês de Hollywood, como, por exemplo, o primeiro mutante a morrer ser o único negro, o Darwin, e a exposição do corpo feminino, né? Muitas mulheres de lingerie e tal. Mas também esse filme ele vem antes da discussão mais intensa sobre a representatividade desses públicos em Hollywood, que vem mais recentemente, né? Mas com o olhar de hoje não deixa de incomodar um pouco. Outra questão é o uso da Guerra Fria como pano de fundo, né? Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ver filme com pano de fundo da Guerra Fria. Não sei a obsessão que eles têm com isso. Mas pelo menos nesse filme, os russos ou os soviéticos, o governo soviético não é tratado como grande vilão maléfico, que nem, né, os Estados Unidos adoram fazer. O vilão, o Shaw, ele consegue manipular os governos dos Estados Unidos como da União Soviética da mesma forma. Os países estão ali preocupados com a guerra nuclear, eles querem evitar tudo isso, né? Da mesma forma que os dois países se viram juntos depois contra os mutantes. Então, pelo menos, eles não fizeram assim um maniqueísmo nessa questão. Bom, então no geral, eu acho que X-Men Primeira Classe ele tem um roteiro bem amarrado, a gente fica preso até o final do filme, a tensão é bem construída, as cenas de comédia também são bem construídas, eu acho que elas são eficazes e a direção consegue fazer cenas muito interessantes, né? Escolhas de montagem, escolhas de movimentos e planos de câmera bem interessantes. Eu acho que, além de tudo isso, né, os personagens, eles são múltiplos, eles são profundos. É um filme de super-herói com profundidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre esse filme hoje. Vocês gostam de X-Men Primeira Classe? Se sim, comentem aqui, né? Se não também, comentem aqui o que vocês acham do filme. Deem um joinha se vocês gostaram do vídeo. E se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Deem aquela ajuda ali pra gente, tá bom? E quem sabe no futuro a gente traz mais X-Men pra vocês. Então, até mais!